Meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Hoje nós estamos vivendo um momento singular, especial. Aquilo que antes não era objeto de nossas preocupações tem ocupado as nossas agendas. Nós sabemos que ainda grande parte da população se mostra indiferente com o nosso equilíbrio, com a nossa saúde mental. A mente inquieta, pensamento acelerado. Vocês, como eu, às vezes enfrentam dificuldades em se preocupar com diversas coisas, compromissos ao mesmo tempo? Você, como eu, também enfrenta a dificuldade em controlar esses pensamentos repetitivos, estas inquietações? Você, meu amigo, minha amiga, você tem convivido com a irritação, o desequilíbrio emocional, a falta de inteligência emocional? A irritação, o nervosismo tem visitado frequentemente? Muito embora você desfrute de tempo, você tem enfrentado dificuldade para relaxar, passear, curtir a natureza? Você está encontrando dificuldade até mesmo para curtir como você fazia antes, uma melodia? Qual foi a última vez, muito embora nós amemos os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, qual foi a última vez que nós olhamos detidamente para eles? Mas olharmos mesmo com atenção. A saúde mental não representa dizer, não é o mesmo que doença mental. Nós precisamos vencer preconceitos e precisamos tratar deste assunto. A Organização Mundial de Saúde apontou que o nosso país está entre os países com maior prevalência de ansiedade do mundo. Segundo dados, 10% de nossa população convive com o transtorno de ansiedade. E eu, de minha parte, como leigo, eu peço licença para dizer, externar que, no meu ponto de vista, esse percentual não representa a realidade. Tanto é verdade que outra pesquisa apontou que 70% dos entrevistados se declararam incomodados pela preocupação com assuntos diversos, sendo que 68% se sentem nervosos, ansiosos ou muito tensos. Agora, nós precisamos deixar bem claro que 50% da população, segundo se apurou, mais de 50% jamais procurou um profissional de saúde mental para entender esse estado emocional. Ou seja, a meu ver, não resta dúvida que as doenças mentais apuradas não representam a realidade. Em 2022, a Organização Mundial de Saúde publicou que o ato de se matar foi responsável por mais de uma entre 100 pessoas que morreram. E 58% daqueles que se mataram, eles contavam com uma idade inferior a 50 anos. Percebamos, jovens ainda, com todo o poder e certamente por desequilíbrio, por aflições, por conflitos, se deixaram vencer. Nós sabemos hoje que os transtornos mentais representam, olha, do ponto de vista econômico, representam a principal causa de incapacidade a refletir na relação de trabalho. Como eu disse, a ter uma repercussão na economia de um país. E, a meu ver, também é importantíssimo deixar claro que a maior parte das pessoas não convive bem
vocês hão de concordar com esses dados, com um convite a um tratamento psiquiátrico, muito menos com uma indicação para ser acompanhado por um profissional na área da psicoterapia. Nós percebemos, quando nós estudamos esse assunto, que a maioria das pessoas confunde saúde mental com doença mental. Sabe-se que saúde mental é uma expressão abrangente, não se circunscrevendo, não representando dizer que a pessoa mentalmente saudável é aquela que não tem ou nela não se encontra doença mental catalogada. Nós sabemos que todo e qualquer ser humano, todos nós, todo e qualquer ser humano enfrenta desafios e obstáculos. E muito embora ele não seja uma pessoa mentalmente doente, ela, como toda e qualquer pessoa, ela encontra dificuldade para, sendo imperfeito, conviver com desafios, obstáculos e, às vezes, passando por momentos conflituosos, mesmo que rápidos, com desequilíbrios mentais. Isso não representando dizer que seja uma saúde, uma doença mental. Não existe uma pessoa aqui na face da Terra que consegue manter facilmente o equilíbrio emocional. Ou seja, se não todos, pelo menos a maioria esmagadora, não são integralmente saudáveis, muito embora não se apresente nele, num trabalho psicoterápico, alguma doença mental. Na maioria das vezes, quando alguém, seja médico ou não, indica uma outra pessoa a acompanhamento psiquiátrico, a busca de um profissional de saúde, é comum se dizer o seguinte: eu não sou louco, eu não quero ser dopado, eu não preciso de remédio, eu não preciso de psiquiatra. Nós não podemos esquecer que a palavra psiquiatria, segundo consta, deriva do grego e quer dizer a arte de curar a alma, enquanto que psicologia significa literalmente o estudo da alma. Isso representa dizer que todos nós deveríamos nos interessar por esses assuntos. Agora, como nós estamos aqui como cristãos, revivendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo a ótica espírita, nós precisamos recordar que a doutrina espírita se nos apresenta também como uma ciência que estuda a alma, o espírito, emancipado ou não. E nesse sentido, analisando os fenômenos espirituais, os fenômenos psíquicos, a doutrina espírita também nos apresenta um caminho para a nossa sanidade integral, seja ela mental e ou espiritual. No livro No Mundo Maior, o espírito André Luiz trata, naquele livro, das questões psíquicas, dos distúrbios psíquicos como a esquizofrenia, a epilepsia, a neurose, a psicose, fobias, ideias fixas, sentimento de culpa. Estes fenômenos analisados e advindos por aqueles que, encontrando-se na vida espiritual, com uma visão bem mais ampliada. Isso que essas doenças, esses incômodos advindos do vínculo, do conúbio na relação do espírito entre o plano carnal e o plano espiritual. E até mesmo na nossa convivência aqui, no plano carnal, na convivência social. Ou seja, o espiritismo enfoca aquilo que se chama de mistérios dos distúrbios psíquicos. E não podemos esquecer de que a doutrina espírita nos ajuda a considerar as causas não só espirituais, como também psíquicas. No capítulo 1, o benfeitor espiritual Calderaro, ele usa a expressão Saturno devorador. Ele usa essa expressão na seguinte frase, e que penso que nós precisamos compartilhar essa frase literalmente.
Abre aspas. O progresso material atordou a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador. A civilização puramente científica é um Saturno devorador. E a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerador crescer mental. Nossa equipe de estudo no Centro Espírita Orai e Vigiai, entre nós, entre irmãos, entre amigos, nós fomos, de certa forma, convidados a focar a nossa atenção nesta expressão, Saturno devorador, com o objetivo de entendê-la. O que o benfeitor espiritual Calderaro quer nos ensinar no uso desta expressão? E assim, entendendo-a, e quem sabe assim seríamos instrumentos para que nós pudéssemos divulgar algumas conclusões a que chegamos, procurando sempre auscultar, perquirir, aprofundar, para captar, pelo menos para nos esforçarmos para entender aquilo que Calderaro procurava e procura nos dizer. E então, por sua importância, penso que é necessário, e tomo a liberdade de com vocês, compartilhar algumas conclusões que chegamos, divulgando aquilo que nós entendemos muito importante. Mas, inicialmente, eu quero recordar a todos que espírita cristãos, aquilo que consta, ou pelo menos parte da resposta à pergunta, a questão de número 628 do Livro dos Espíritos. Eu não tenho dúvida de que se torna útil destacar não só a pergunta como parte da resposta. A pergunta é a seguinte: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E no meio desta resposta, logo no início, melhor dizendo, já precisa considerar aquilo que consta nesta resposta. Importante que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa se habituar a ela pouco a pouco, do contrário, ele ficaria deslumbrado. Agora, no meio dessa resposta, penso que é imprescindível destacar algo que eu acho essencial, que eu considero essencial. Abre aspas. Para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas, que se acham no meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, vale repetir aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita, que nós não podemos desprezar qualquer filosofia antiga, qualquer tradição, qualquer religião, porque muitos ensinamentos úteis podem ali nos favorecer.
Às vezes, nós focamos quase que exclusivamente a nossa atenção no estudo das obras espíritas, sejam elas codificadas por Allan Kardec, como aquelas que vieram ao nosso encontro pelas mãos de Chico Xavier. Nós precisamos dilatar a nossa visão e aprender para que nós possamos até mesmo entender mais profundamente o que a espiritualidade está querendo nos ensinar. Tanto é verdade que, para que nós tivéssemos percebido, entender a expressão Saturno devorador, nós precisamos o quê? Estudar, até mesmo a mitologia. Com base nesta proposta e até mesmo com base nessa resposta da questão 628 de O Livro dos Espíritos, nós resolvemos então recorrer aos antigos ensinamentos, doutrinas, inclusive a mitologia grega, para que nós pudéssemos entender a expressão Saturno devorador. Do ponto de vista simbólico, Saturno, segundo os ensinamentos antigos, ele representa o convite a enfrentarmos os desafios com disciplina, maturidade, responsabilidade, cobrando-nos até mesmo esforços e atenção detida para que organizemos o nosso aprendizado e assim beneficiemos a nossa conduta no dia a dia. Saturno, para muitos também, simboliza o senhor do karma, direcionando o nosso olhar para o que dói, onde dói, por que dói, para a área em que sentimos maior dificuldade, aquilo que nos incomoda, onde nós teremos certamente mais trabalho, no momento em que nossos medos afloram. Saturno seria também o Deus representante, simbolizando o tempo, o Senhor do tempo. Saturno seria o Deus do tempo. E quando nós referimos a tempo, vem-nos também à mente aquilo que nós estudamos sobre os termos Cronos e Kairos. Os deuses Cronos e Kairos, o ensinamento a respeito deles, a simbologia antiga pode nos ajudar. Cronos seria o senhor do tempo, cronológico, mensurável, quantificável do tempo que nós estamos vivendo. Enquanto Kairos é o tempo certo, o momento oportuno, ou melhor dizendo, para ficar mais claro, o momento supremo, imensurável, considerado pela qualidade do tempo vivido. Sabe aquele dia em que você foi a uma igreja, a um templo, a casa espírita, e aconteceu algo que fez com que você entrasse em contato com o transcendente? Este momento curtíssimo, imensurável, ele muda o nosso caminhar. Quantas pessoas que passam, por exemplo, por experiência quase morte? Aquele diminuto tempo faz com que talvez estudos durante muito tempo não conseguiram fazer. Kairos é esse tempo que não pode ser medido através de números, não pode ser mensurável. O tempo cronológico, aquilo que é representado pelo deus Cronos, o símbolo usa uma foice ao lado uma cruz e nos faz, agora neste momento, e eu sinto necessidade de compartilhar com vocês, a pintura de Francisco Goya, o pintor espanhol que representou, através de uma pintura, Saturno devorando um filho, representando o deus Cronos devorando os próprios filhos. Os demais deuses, não podendo, como filhos, em tese, fugir
do tempo, do deus Cronos, eles foram paulatinamente sendo devorados, vencidos pelo tempo, por Cronos. Será que nós não estamos sendo devorados pelo tempo cronológico, pelos minutos que se passam, o tempo que pode ser medido? Com o passar do tempo, pelo menos a mitologia nos fala que o deus Cronos, segundo a mitologia, ele começou a devorar os deuses que representam, por exemplo, o lar, a família. Salvo engano, trata-se da deusa Hestia. Ele também devorou a deusa do casamento, simbolizando até mesmo a maternidade, a deusa Hera. Devorou o deus Hades, a representar o julgamento pelos deuses do mundo inferior. O julgamento. Hades, o julgamento após a morte do corpo físico. Cronos devorou deuses, entre aqueles que mencionei, outros também. Cronos só não conseguiu devorar Zeus, o deus do céu. Neste momento, vamos retornar à frase de Calderaro, destacada por André Luiz, presente no primeiro capítulo do livro No Mundo Maior. Abre aspas. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador. E a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerador crescer mental. O que nós temos presenciado? Pensamentos repetitivos, pensamentos contínuos, aquilo que Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. A dificuldade nossa de viver no momento presente. O que nós, por outro lado, temos presenciado, principalmente nos 2 últimos séculos. Como se encontram hoje o povo mundial? E por que Calderaro usou a expressão massas? Não resta dúvida de que ainda continuamos presos à materialidade, esquecidos de nossa essência, da nossa condição de espíritos imortais. Nós não podemos também desconsiderar que a ciência, por sua vez, isso salta aos nossos olhos, a ciência se escravizou aos interesses exclusivamente materiais. A ciência se nos mostra hoje flagrantemente presa às ambições das corporações, interesses rasteiros, passageiros, transitórios, quase circunscritos à busca da longevidade, a beleza e a saúde apenas do corpo material. Por outro lado, hoje, quando nós falamos a respeito da deusa do lar, da família, hoje é mais fácil casar e se divorciar do que assinar um contrato de locação. Um verdadeiro desprezo à instituição família. Aliás, hoje tem se dispensado até mesmo o casamento, valorizando-se o quê? O tempo de convivência, que pode ser medido, mensurável. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, meus amigos, de que é raro hoje existir um lar, na verdadeira concepção do termo. E o que se tem fomentado hoje é distanciarmos-nos não só do casamento e até mesmo da maternidade. É o Deus tempo consumindo o que? O Deus da família, da instituição, do lar, da maternidade.
Hoje nós notamos de forma clara que existem pessoas e instituições, fundações, a financiar aqueles que defendem a matança de crianças no ventre. Eu tenho certeza de que você também já percebeu que Deus, fé, religiosidade, são assuntos hoje, pela maioria da população, assuntos desprezíveis. E não podemos esquecer que predomina hoje o ceticismo e, por que não dizer, o ateísmo. Presente, pasmem, inclusive nas variadas denominações religiosas. Melhor dizendo, ou por outro lado, no outro sentido, as religiões estão sendo usadas para desconsiderar o transcendente, a vida espiritual, a imortalidade, ou seja, o Deus Zeus, focando-se quase que exclusivamente no objetivo de se materializar na Terra o que? O paraíso. A prosperidade material, presas as instituições religiosas, quase todas elas a ideologias revolucionárias. A materialização que se busca do céu na terra, o paraíso. Presos a essas ilusões, o homem se desvinculou daquilo que é mais importante, que é a sua transcendência. Fomentado por ideologias revolucionárias, como teologia da libertação, frente evangélica pelo Estado democrático de direito, e entre nós espíritas, espiritismo progressista, com a bandeira opção pelos pobres, libertação dos oprimidos. Basta olhar entre nós, nas casas espíritas quase sempre se destaca o trabalho assistencial do ponto de vista material. Qual casa espírita hoje se vincula ao objetivo de educar, do ponto de vista não somente na relação social, mas o aprimoramento nosso na relação com o transcendente, com a meditação, com o contorno, com o contato com aquilo que não é mensurável, que é o eterno. Em verdade, penso que nós estamos sendo comidos pelo Deus Cronos, e assim, presos ao que é mensurável, transitório, passageiro. Nós mesmos, às vezes, na maioria das vezes, nós valorizamos a pessoa pela condição material, pelo local onde mora, pela mansão onde ocupa, pelas riquezas, pelo sítio, pelo carro, pela beleza, pela roupa de grife. E o que é importante? Aquilo que é mensurável ou aquilo que é transcendente? Ainda muitas pessoas não admitem a ideia de que um mendigo seja nosso semelhante. Isso em pleno século XXI. A nossa vida, a minha vida, a sua, ela se mostra oportuna, qualificável? Como que nós estamos aproveitando os minutos, as horas, os anos, os séculos, para que o Deus, Kairos, nos livre das garras do vampirismo do Deus Cronos? O que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos sendo engolidos? E o transcendente, o imensurável, o eterno, nós estamos desprezando? Por que não iluminamos ou trabalhamos com o objetivo de iluminar o nosso templo, o nosso interior? Porque templo é o local onde o eterno se manifesta. Será que nós não estamos esquecendo de preparar o nosso templo, o nosso interior, olhar para nós na nossa essência, para que o eterno se manifeste em nosso tempo mensurável? Com certeza, este é o caminho para a nossa sanidade integral, dentre outras várias técnicas e remédios psicoterapias. Nas palavras do instrutor Eusébio, que está ali na sua oração belíssima no primeiro capítulo, ele se dirige àqueles que ali se encontravam dizendo: de nós mesmos, Senhor, nada podemos. De nós mesmos, Pai, nada podemos. Sem Ti, somos frontes decepadas, que o fogo da experiência tortura
ou transforma? Será que nós não estamos sendo torturados, vampirizados pelo desprezo àquilo que é imutável? Sem ti, Pai, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Que beleza! Zeus, o Deus do céu, foi o único Deus que não foi devorado, não foi engolido. A significar, penso que enquanto nós permanecermos escravos das preocupações do cotidiano, com aquilo que pode ser medido, palpável, mensurável, com aquilo que é transitório, nós seremos também limitados, robotizados, passageiros desprezíveis. Meus amigos, nós citamos há pouco Francisco Goya. E nós analisando a vida dele, de Francisco de Goya, nós notamos que a sua obra se desenha no tempo, pois suas pinturas, seu trabalho artístico, gravuras, refletem, sem sombra de dúvida, momentos históricos, momentos vividos pela Espanha de sua época. Nós notamos de forma clara, pelo menos no estudo que nós fizemos, que no início do seu trabalho como artista, a arte que adveio de sua mão se mostrava alegre, despreocupada, solta. Todavia, ele, em 1786, consta que ele se tornou pintor da corte real, produzindo, retratando a vida da corte de maneira geral. Contudo, em 1793, ele enfrentou doença, que, segundo consta, quase o levou à surdez. E ele também, na sua vida, ele se deparou com guerras. Testemunhou a invasão francesa por Napoleão em 1803. O que nós notamos é que ele se deixou vencer pelo medo, por ter testemunhado tragédias. Aquilo que o homem, esquecido de Deus, ele faz, como ele se conduz desvinculado do Pai, quando ele esquece que todos nós somos irmãos. Nós não apenas matamos o corpo, mas torturamos, estupramos. Ou seja, a pessoa que se depara com esses atos horrendos, hediondos, e ele se deixou vencer pelo perecível, pelo transitório, pelo ceticismo, quando ele se deparou com o extermínio daquilo que é transitório. Sobretudo após a invasão francesa, como nós dissemos, liderado por Napoleão, na Espanha, nós podemos perceber que seu estilo se tornou ainda mais sombrio. Indubitavelmente, a meu ver, devido aos traumas vividos, segundo aquilo que ele testemunhou. Segundo consta, no começo do século XIX, o artista começou a sofrer com alucinações, paranoia, chegando o seu pior estado por volta de 1820, 1819. E foi nas paredes de uma propriedade que Goya, acometido por profunda depressão e perdendo sua sanidade, ele criou as pinturas negras. Dentre elas, Saturno devorando crianças. Saturno devorando as crianças. É bem possível que nós enfrentemos muitas dificuldades, possamos enfrentar intempéries, mas não podemos nos deixar ser exterminados por preocupações exclusivamente materiais. Goya, ele compartilhou conosco uma frase que vale a pena refletir sobre ela. Quando abandonada pela razão, a imaginação produz monstros impossíveis. Quando abandonada pela razão, a imaginação produz monstros impossíveis. Sem fé em Deus, sem o transcendente,
sem entender a nossa existência, sem perguntarmos a nós mesmos o que nós somos, por que estamos aqui, qual o objetivo, percebendo que aqui a nossa existência, num planeta de provas e de expiação, onde predomina o mal, nós iremos testemunhar atos horríveis e hediondos, mas que jamais percamos a fé em Deus. O nosso objetivo aqui na Terra é aceitarmos, juntos à nossa imortalidade, que nós possamos criar um vínculo mais íntimo com o transcendente, aquilo que é essencial, senão nós iremos perdidos no que é material, no que é transitório, nós iremos perder o contato com aquilo que vale a pena manter contato, com a divindade. Que aceitemos então o convite de Deus, o convite da iluminação, para que nós vençamos, entendamos o que é transitório, o que é rasteiro. Mesmo que venhamos a testemunhar tragédias, aquilo que nós estamos testemunhando hoje, o desencarne de familiares, guerras sanguinolentas, revoluções, desastres globais, cataclismos, exemplos indignos de corrupção, manipulação dos pobres, que mantenhamos a nossa fé em Deus e naquilo que é transcendente, senão nós iremos perder sentido da nossa existência. Que nós não percamos a alegria de viver, que mantenhamos a nossa fé no transcendente, a convicção na existência de Deus, do transcendente, do que é imponderável. É óbvio que nós não temos como fugir de nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, da relação que nós temos na sociedade pelo tempo. Mas jamais deixemos de ser otimistas, entusiastas. Não percamos o entusiasmo. Não esqueçamos da nossa essência. Nós estamos aqui para aprender, para que possamos vencer as dificuldades e, de forma responsável, cumprir o objetivo que aqui nascemos para depararmos com o nosso karma e assim sairmos todos daqui voando. Muito embora o nosso corpo seja finito, transitório, não esqueçamos que nós somos o quê? Imortais, filhos divinos. Nós temos a responsabilidade de usar com esforço, com disciplina, com perseverança, com fé no momento presente, usar os nossos potenciais, os nossos recursos, tornando-nos úteis e, acima de tudo, também tornando inesquecível e libertador aquilo que nós estamos vivendo, que cada ato seja um momento singular. Porque todos nós, como filhos de Deus, somos especiais. Nós somos divinos, nós somos co-criadores. Nós somos imortais. Jamais esqueçamos disso, porque pensamos nós que sem esses princípios, sem esse alicerce, nós jamais conseguiremos alcançar a saúde integral. Podemos até mesmo ser aplaudidos, obter até o destaque social. Ocuparemos talvez responsabilidades de destaque, mas talvez estejamos sendo comidos por aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Pensemos nisso, que a paz de Jesus esteja conosco e que Deus, nosso Pai, que Ele possa continuar nos ajudando. Jamais esqueçamos de que, independentemente da sua cor de pele, da sua etnia, da sua condição social, todos nós, filhos de Deus, somos dignos, somos divinos. Até mais.